Olá, vencedores! Eu me chamo Márcio Pereira e pretendo contribuir com a comunidade de Intelligent Automation, expondo para vocês experiências, cases, tecnologias que entendo que são relevantes e que possam contribuir aí para quem é apaixonado pelo tema, para quem é um profissional que está buscando uma jornada de transformação digital nas empresas, enfim. Realmente o trabalho aqui de poder contribuir um pouco e aprender a todo momento também. Então hoje a ideia é trazer para vocês um case apresentado por um momento chamado Lecom Talk. Para quem não conhece a Lecom, uma empresa de software, um dos principais players para o mundo BPMS, para o mundo de transformação digital, uma empresa nacional, com certeza eu convido vocês a conhecer. Também em conjunto com a Bra Software, essas duas empresas trouxeram o case da Hermes Pardini, que é um dos 3 maiores laboratórios diagnósticos do país, e o case chama o Back Office Digital na área de saúde. Vamos dar uma olhada, vamos acessar juntos aqui, ó, o Back Office Digital na área de saúde, case Hermes Pardini. Lembrando que vou deixar o link aqui embaixo para que vocês vejam essa live completamente. Mas conheça o projeto de automação de processos em um dos maiores laboratórios diagnósticos do Brasil, Hermes Pardini. Aqui fala sobre o Lucas, que é o palestrante, eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, mas vamos lá, aplicando automação inteligente, produtividade, agilidade e integridade dos dados. Esses são alguns dos ganhos que fazem parte da jornada de transformação digital da Hermes Pardini, iniciada com a automatização e orquestração do CSC da empresa. Eu vou focar aqui muito na apresentação, vocês vão ver uma coisa bem legal. Então vamos lá, ó. A live ela tem aproximadamente 1h15, tá? Dividida em 3 grandes partes. Os primeiros 30 minutos, resumidamente, trata-se da apresentação dos profissionais. Depois, os outros 20 minutos, de fato, é o case em si, né, da Hermes Pardini. E os últimos 15 a 20 minutos foi deixado para perguntas e respostas. Todos esses 3 itens são extremamente relevantes, mas eu vou focar mais no item de apresentação do case, tá? Mas por favor, lógico, convido vocês a assistir na íntegra essa live. Os profissionais envolvidos é o Thiago Amor, hoje vice-presidente de vendas da Lecom, o Gustavo de Paula, que é o gerente regional da Bra Software, que apoia esses Lecom Talks, esses eventos, e o mais importante da live, que é com certeza o Lucas Santana, que é o gerente corporativo de TI da Hermes Pardini. Tá? Então eu vou até o momento que o Lucas começa a falar de fato sobre o case, tá? Deixa eu confirmar aqui exatamente, mais ou menos no minuto 27, exatamente isso. E vamos começar a ouvir juntos aqui, tá? O case dele. Eu queria trazer para vocês o que é o back-office digital e a nossa situação pré-projeto, né? No ano de 2018, pintou um desafio legal aqui dentro do grupo, que era transformar um pouco a dinâmica da nossa operação no back-office. Tá? A gente tinha uma operação um pouco descentralizada, com a ausência de alguns indicadores, tá? Alguns registros manuais e uma despadronização de processos. E o que a gente percebeu aí? Vamos dar uma pausa aqui. Olha que legal que ele falou, gente, que um pré-projeto dele, ó. Vê se vocês se identificam, tá até aqui na tela. Mas olha a tela, ó. O que ele fala sobre uma operação descentralizada. Vejam, mesmo estando no mesmo local, ele cita que a operação é descentralizada. A ausência de indicadores é um outro item que ele cita bastante. Os registros muito manuais e a despadronização dos processos. Então, assim, são itens de pré-projeto, de busca de melhorar isso, para transformar, na verdade, a divisão de operações de back-office. Ele queria transformar isso. Ele já tinha um back-office lá, mas dessa forma citada, e eles queriam transformar isso. Vamos continuar. Que a gente tinha um ambiente administrativo centralizado em um único local, mas sem grandes ganhos de sinergia. Então as pessoas trabalham no mesmo local, estão conectadas ali pessoalmente no dia a dia, mas os processos e sistemas não eram centralizados, de forma sinérgica. Então muita coisa era repetitiva, muita coisa executada de forma manual, e isso fazia com que a gente não tivesse uma cultura por processo. E o que
que a gente quer dizer com essa cultura com o processo? A gente não conseguia perceber essa fluidez, apesar de ter um ERP já consolidado, apesar de ter várias outras plataformas consolidadas e bem estruturadas dentro do grupo, a gente não percebia fluidez entre algumas atividades, o que gerava muitas atividades de retrabalho, e a gente não conseguia, dentro das ações do dia a dia, ter tarefas ou indicadores de níveis de serviço que refletissem uma prestação de serviço adequada para uma empresa que crescia, que cresce tanto como nós crescemos, dado todo esse contexto que eu coloquei para vocês. Bom, primeira coisa, como o Lucas bem colocou, mesmo ambiente, ou seja, fisicamente no mesmo lugar, e mesmo assim os processos descentralizados. Isso é constante, tá? Alguns acham que só quem tem esse problema são empresas que têm filiais, que têm escritórios espalhados. Não, o mesmo local, com as mesmas pessoas unidas, mesmo assim os processos continuam descentralizados. Não tem fluidez, como bem o Lucas colocou, né? Porque no processo não está orquestrado. Tem diversos sistemas, o RP já está consolidado, várias plataformas já maduras. Não é uma questão de não ter tecnologia, é não ter uma tecnologia específica para a orquestração do processo. Isso é super relevante. Algumas dúvidas sempre aparecem, como, por exemplo, mas eu já tenho RP, isso será que não é o RP que tem que fazer? O meu sistema de folha, o meu sistema de manufatura, eu tenho um sistema específico que se propõe a fazer isso. Não, ele se propõe a fazer exatamente para aquilo que ele foi contratado, mas ele não vê o ponto a ponto. E é isso uma das grandes entregas de uma transformação digital, de um projeto de orquestração de processos, ok? Continuando. A gente tem, por ser um laboratório de grande porte, 60 anos de existência, a gente convive com sistemas computacionais muito complexos e com uma arquitetura muito heterogênea, tá? O nosso RP, ao longo dos anos, ele vem sendo customizado para fazer coisas para as quais ele não é vocacionado. E aí um pouco mais desse desafio pré-projeto, sabe? Ao longo desse desafio, a gente percebeu que a gente precisava sair um pouco desse perímetro de customiza RP dentro de um cenário que não é a proposta do RP, né? Uma visão mais moderna hoje para RP é que ele tem o seu posicionamento como um motor de cálculo, como um executor de atividades muito vocacionadas e específicas, e não que a gente leve para a camada do RP automações de processos que tem que estar em uma camada mais high level, aonde seja mais amigável e mais fácil da operação poder transacionar os seus processos. Fantástico, Lucas. Olha lá, em resumo ele fala assim, automação não é no RP. O RP é vocacionado para algumas coisas. Os sistemas são vocacionados para certas coisas. A vocação de um BPMS é a orquestração. Então, é o que ele cita. Os sistemas que eles se deparam lá na Hermes Pardini, como dito pelo Lucas, são muito complexos, com muitas customizações, afinal, são mais de, acho que 60 anos que já está em operação, se eu não me engano, né? Uma arquitetura muito heterogênea, e é customização em cima de customização, afinal teve que ir atendendo as demandas conforme o tempo. Então, já surgiu essa pergunta várias vezes, mas se eu pedir, o RP se propõe, vai conseguir fazer isso através de customização? Talvez até consiga. Quanto tempo demora e quanto custaria isso? E será que vale a pena? Afinal, não é a vocação do RP? Então, isso é um item bastante relevante nas nossas reflexões das justificativas de um projeto de automação de processos, tá bom? Continuando. Tá. E aí, pessoal, dada essa situação de pré-projeto, o nosso time a nossa diretoria financeira, na pessoa do Camilo, junto com o Guilherme Marques, que é o nosso gerente de CSC e controladoria, lançou esse desafio para a gente poder estruturar uma área e não somente um sistema, tá?
E o interessante desse posicionamento desses nossos stakeholders é que eles queriam a TI muito próxima deles para entender essa realidade e para não ser uma TI reativa e que não tivesse a capacidade de falar sobre o negócio. Então, houve uma aproximação entre as diretorias de tecnologia e diretoria financeira, nas pessoas citadas. A gente idealizou esse projeto e a TI passou, a partir dali, a trazer um pouco desse capital de entendimento de negócio para dentro de uma estrutura com um CSC ainda em processo de concepção, mas sendo estruturado através da introdução de uma nova tecnologia. Legal, ó, bacana. Ó, reforçando, ó, o Lucas falou que o objetivo do projeto era estruturar uma área e não somente um sistema. Olha que bacana, hein? Eles queriam estruturar o CSC de fato, esse back-office que não estava estruturado. E para isso eles acharam interessante se apoiar em um sistema. Aí que entra a tecnologia, né? E essa tecnologia muito próxima a negócio e TI, né? Para não ser uma TI reativa somente, fazendo o que achava que deveria fazer ou em cima do que escutou de uma forma superficial. Não, juntaram, criaram um comitê entre TI e negócios, né? Para realmente estruturar uma área apoiada em um sistema. Eu acho que isso mostra a maturidade do projeto, né? E a importância que eles deram em buscar um sistema para se apoiar. E a gente avançou no processo de contratação e de escolha de uma tecnologia, tá? Dentro desse cenário que eu coloquei para vocês, a gente buscou aí alguns players de mercado, tá? Então a gente ouviu Software Expert, a TOTOS Confluir, IBM, Salesforce e a Lecom. E a gente constituiu basicamente 4 requisitos macros para estruturar esse plano de seleção, que estavam pautados basicamente em usabilidade, na facilidade de desenvolvimento, integração com outros sistemas e recursos nativos com gestão de mobilidade, indicadores, GEDs e alguns portais. Então, gente, esse slide aqui é relevante. Alguns perguntam quais são os critérios que interessantes ou importantes para eu adotar ou decidir por uma plataforma. Lógico, tem muito mais do que esses. Para a Hermes Pardini, para o projeto em questão, que era estruturar uma área de CSC, esses 4 macro requisitos foram relevantes. Vamos ler juntos. Ó. Usabilidade. Ferramenta é fácil de usar, interface intuitiva, terá alta aderência por todos os tipos de usuários. Facilidade de desenvolvimento. Desenvolvimento de processos sem necessidade de codificação complexa, permitindo que as áreas de negócio desenvolvam a solução. Integrações com outros sistemas. Funcionalidade com recursos padrões na ferramenta de comunicação e integração com o ERP atual. E recursos nativos para gestão de processos, mobile, indicadores de gestão, GED, portais. E sem limites de quantidade de processos. Esses foram os 4 macro requisitos que eu fiz questão de parar essa tela para lermos juntos e que fez com que, neste caso, a plataforma da Lecom fosse a escolhida. E no final, pessoal, entendendo a necessidade e especificidade do nosso processo, nós optamos pela Lecom como a solução que responderia a essa necessidade do grupo. Tá? Nessa escolha, os pilares de usabilidade, facilidade de desenvolvimento, integração com outros sistemas, eles tiveram um foco muito grande. Uma vez que a gente tinha o desafio de transformar rapidamente essa estrutura de back-office para um modelo de ciência de serviço compartilhado, e a gente precisava ter muita rapidez no processo de desenvolvimento. E algumas das soluções que a gente cita aqui no material, elas têm capacidades técnicas muito boas, mas invariavelmente o tempo que a gente gastaria para fazer o processo de transformação dessa área seria muito grande. Então, esse é o pilar aí, né? O pilar de tempo de desenvolvimento, ele é um dos pilares mais relevantes nesse processo de escolha. Perfeito, gente. E acho que é válido parar aqui para reforçar isso também.
Mais do que os requisitos, ou tão importante quanto os requisitos técnicos, é a velocidade de uma implementação de um projeto de transformação digital, né? E a característica da plataforma da Alecom e de todos os profissionais envolvidos com a plataforma da Alecom está no DNA da gente, é fazer uma entrega ágil de processos digitais. Isso está nos nossos materiais, isso está no nosso dia a dia, isso está no nosso mindset. Vou exemplificar para vocês aqui numa linha de tempo. Acho que entre apresentação, identificar oportunidade, negociar, tirar dúvidas, fazer benchmarking enfim, fazer todo o processo de contratação, assinar o contrato, foram praticamente 3 meses. Acho que um trimestre, acho que de setembro a dezembro, para ser mais exato, né? Em dezembro, com tudo isso resolvido, a gente já tinha um plano de ação para começar realmente a execução do negócio, que é o que o Lucas vai falar agora para vocês como foram, ok? Então, reflitam sobre isso. As características podem ser similares, uma um pouquinho melhores, outra um pouquinho piores, uma faz, outra pode fazer de outro jeito, mas a entrega ágil de processo digital, poder rapidamente entregar e fazer isso ser visto pela companhia é de extrema importância para o sucesso do negócio. Vamos lá. Tá. Seguindo com a escolha da ferramenta, vou entrar para vocês um pouco do histórico do projeto, tá? Então nós começamos um projeto em uma primeira onda com um cronograma tradicional em modelo cascata e dividido em 3 grandes macro-entregas, aonde a gente pôde, pessoal, naquele primeiro momento, fazer entregas de fluxos que eram muito básicos, mas que eram transformadores para a nossa operação, tá? Então, desde uma solicitação de um cadastro de centro de custo, a criação de um novo CAPEX, cadastro de empresas, vinculações de contas contábeis, contratos, enfim, uma série de fluxos que eram fluxos que não existiam, que eram transacionados via e-mail ou via comunicações manuais. A gente disciplinou isso dentro da ferramenta BPM e com um time inicial, com 2 analistas de uma empresa parceira para mapeamento de processos, 2 analistas do nosso time de ERP para entendimento de regras de negócio e desenvolvimento, um desenvolvedor da Alecom e um desenvolvedor de integrações dentro do perímetro do DataSul, a gente conseguiu fazer um modelo legal, algumas entregas, e a gente conseguiu provar que a gente tinha potencial para estruturar esse back-office digital, né? Ou seja, consolidar o nosso CSC dentro de uma estrutura contendo vários fluxos de processos ali. E aí... isso tem a ver com metodologia, muito mais do que tecnologia. Ele dividiu em 2 ondas, como vocês estão vendo aí no slide, e a primeira onda, que durou aproximadamente 4 meses, teve objetivos muito claros, não em quantidade de fluxos, a quantidade de processos ficou em 12 ou 15, que também não é um número irrelevante, mas mais importante do que os números, os processos que foram automatizados, era quais eram esses processos e os objetivos deles, né? E para provar o quê? Um mínimo viável, um MVP mesmo, né? O que ele fala, foram fluxos básicos que foram transformados, né? Fluxos de trabalho que eram muito manuais, que exigiam muitos e-mails, né? Então aqui ele quase que foi uma prova de conceito na prática, né? Não foi mais uma prova de conceito de que seria possível, através daquela plataforma e daquela metodologia, fazer uma transformação da estrutura de CSC que eles tinham, entendeu? Enfim, e a onda 1 foi super relevante, principalmente os benefícios delas vão ser vistos agora na onda 2, vejam só. E nós iniciamos de maio de 2019 para cá a segunda onda do projeto, já com uma pegada mais ágil, um aumento do escopo da equipe, um aumento dos papéis e responsabilidades, mas da mesma forma uma evolução muito rápida no volume de entregas, dada a nossa capacidade de criar integrações, criar novos fluxos, validar isso e colocar isso em produção. Então a gente criou um squad
esse squad multidisciplinar teve o papel de acessar todas aquelas áreas de negócios que eram nichos dentro da estrutura do CSC, conectar essas pessoas e iniciar os desenvolvimentos de novos fluxos, tá? Então, dentro de uma grande foto aí, o que a gente percebe é que a primeira onda ela foi uma onda de construção, onde a gente aprendeu, entendeu a nossa necessidade, avaliou o modelo, e a partir dali, com as lições aprendidas, a gente pôde ser muito mais ágil numa segunda onda. Então a gente criou um pacotinho menor de entregas, validamos a teoria, entendemos que aquilo fazia sentido e que aquela solução era válida, e a partir dali, na segunda onda, a gente avançou com uma série de desenvolvimentos que vieram complementando as entregas do projeto. Olha que legal! Segunda onda é onde eles ganharam velocidade, onde o aprendizado já tinha sido absorvido, boa parte do aprendizado absorvido, né? A metodologia já estava aplicada, comprovada. Então ele cita muito bem que a primeira onda foi muito de aprendizado, de construção, ele fala, né? De entender a necessidade, de avaliar os modelos, de lições aprendidas de verdade. A primeira onda é de lições aprendidas e a segunda onda é onde eles ganham velocidade. Ganham velocidade complementando todas essas entregas. Importante, hein? Desde o começo teve entrega, hein? A segunda onda foi mais rápida, mas a primeira foi bastante entrega também. E qual que era a nossa dinâmica de trabalho, né? Como você avalia quais são os processos elegíveis para desenvolvimento, quais são os processos, né? Como esses processos serão desenvolvidos e como que a gente melhora isso, tá, pessoal? A gente começou a trabalhar ainda dentro desse roadmap de entregas, já conversas com as nossas áreas de negócio para avaliar novos processos a serem desenvolvidos, e essas solicitações elas passavam por um comitê após uma avaliação de complexidade que definia quais seriam os fluxos a serem desenvolvidos. E aí vem um papel muito forte da área de negócio no apoio à nossa priorização e entendimento do que de fato deve ser feito. Então a gente tinha basicamente um gerente de projeto específico dentro do CSC, que é o Jair Vizinho, que tinha ali junto comigo o papel de entender essas demandas, qualificar e avaliar se realmente fazia sentido ou não a gente levar aquilo para frente. Ou seja, a gente não perdia tempo com o que não era necessário de fato. E a gente levava esse assunto a uma pauta do comitê executivo, junto com o gerente do nosso centro de serviço compartilhado, que é o Guilherme, para priorização dessas demandas. E aí, no segundo momento, a gente passava ao processo de desenvolvimento, envolvendo todas as partes interessadas. Equipe de projeto, área de negócios e fornecedor, fazendo um trabalho a 6 mãos, de tal forma que a gente acelerasse o processo de entrega. Bom, aqui o Lucas responde algo que é comum também ter essa dúvida no início do processo, um projeto de transformação digital. Quais os processos são elegíveis ao desenvolvimento? Né? Por onde eu começo? Né? Como eu começo? Como serão desenvolvidos esses processos? É o que está nesse slide aí, ó. E ele fala, como foi para eles isso? Como é que houve um comitê que eles avaliavam a complexidade e eles priorizavam esse desenvolvimento tendo em vista a complexidade de se realizar isso. Mas sempre foi uma construção a 6 mãos que ele fala. A característica do desenvolvimento na plataforma da Lecom é você conseguir realmente envolver negócio, tecnologia, usuário, juntar os principais stakeholders daquele processo para transformar ele num processo digital. Tudo isso vai acontecendo, não é muito modelo as is to be, mapear no papel, não que isso não seja importante, isso é extremamente importante, mas quando não há isso, você já vai fazendo sempre com a mentalidade de automação ali na prática, né? Então, assim, o TI e negócio se juntaram e realizaram e criaram esse comitê. Então é bacana. No caso deles, foi uma priorização baseado na avaliação de complexidade dos processos.
Tá? E de lá para cá, a gente vem melhorando esses fluxos. O mais interessante, pessoal, e que eu acho que precisa ficar muito claro, é que quando você avança num processo de desenvolvimento de fluxos BPM e dentro de uma estrutura digital, você precisa inovar a todo momento. Então, a gente entregava versões iniciais dos fluxos com operações básicas e à medida que as nossas equipes de negócio iam percebendo a necessidade de evoluir esses fluxos, automaticamente a gente gerava um backlog com pequenos quick wins que a gente ia introduzindo dentro desses fluxos já em produção. Então, essa equipe multidisciplinar, ela tinha a capacidade de atender novos desenvolvimentos e, ao mesmo tempo, atender a melhorias para processos já desenvolvidos em produção, considerando a priorização daquilo que realmente fazia sentido. O processo entrou no ar, ele vai rapidamente ser alterado, ele vai para o Sprint 2, Sprint 3, ele entra no modelo, numa roda de melhoria contínua, né? Que vai gerar inovações constantes daquele processo que já foi entregue. Então, outros ainda nem foram entregues, mas aquele que foi entregue, os usuários já começam a falar sobre melhorias e essas melhorias têm que ser rapidamente adaptadas. Então, é como se duas frentes entrassem em operação. A frente desenvolver o que ainda não existe e a frente melhoria contínua. Como que a gente fica, né? Antes do projeto, a gente tinha atividades que aconteciam sem controles ou disciplinas, as atividades eram realizadas e as informações geravam dúvidas para os solicitantes. Após a implementação do projeto, todos os processos eles acontecem de forma padronizada, os dados necessários para a execução do trabalho e etapas estão bem definidos. Então, lá no passado, eu tinha alguém que me pedia para cadastrar um CAPEX, um centro de custo, uma nova filial, via um e-mail completamente desestruturado, com informações vagas, e eu tinha que trocar mais 50 e-mails para a pessoa para descobrir qual era o conteúdo total ou quais eram todas as informações necessárias para eu operacionalizar as minhas atividades. Após a implementação dos processos, a gente passou a reduzir e mitigar esse tipo de problema, porque os formulários já têm ali uma série de campos e informações que disciplinam completamente esses dados e nos dão a possibilidade de que o nosso centro de serviços compartilhados ele tenha um papel mais analítico e menos operacional, uma vez que ele recebe dados em formulários já preenchidos e ele tem um papel mais de conferir a qualidade daquelas informações e posteriormente avançar a etapa para uma integração com nossos sistemas legais. Aqui o Lucas começa a falar, né, gente, sobre o antes e depois do projeto, ou seja, os benefícios do projeto, as conquistas desse projeto, e o que ele fala no início, alguns não dão tanta importância, mas talvez é uma das maiores importâncias de um processo de um projeto de BPMS, de transformação digital. Fala assim, ó, se esse projeto entregar para a pessoa certa, na hora necessária, as informações ideais para que ela possa tomar uma decisão assertiva, esse projeto já entregou boa parte do benefício dele. Continuemos. A gente não era possível ter visibilidade dos status das solicitações, então os gestores não conseguiam fazer gestão à vista. Eu não sei qual é o backlog da minha área, eu não sei quantas solicitações de compras eu tenho aberto, eu não sei quantas solicitações de cadastro eu tenho aberto, eu não sei dessas solicitações qual eu tenho que atender primeiro, qual foi pedida primeiro, qual foi pedida depois. Após a entrada do projeto, a gente pôde perceber que agora a gente pode, inclusive, desde a origem, acompanhar o status das solicitações, saber quando ela foi pedida, com quem ela está, quando ela será atendida. Isso passa a dar para todos os participantes do processo uma capacidade muito grande de ter informação e de não ficar gerando ligações improdutivas, e-mails desnecessários, está tudo num arcabouço único, numa plataforma centralizada e com um processo muito bem definido. Outro grande benefício de uma orquestração de processo, gente, não só uma execução melhor, mas uma gestão melhor dos processos. Uma gestão melhor, que eu digo uma gestão de fato, né? Porque, como o Lucas colocou, você começa a saber
com quem está, aonde está, se foi feito ou não, quem está atrasado, quem não está, e já pode, enfim, mandar um comunicado ali pela própria plataforma para saber o que está pegando. Então, o que não era possível você ter visibilidade, como está citado aqui, agora é possível ter visibilidade das tarefas realizadas durante todo o processo. Muitas atividades eram executadas de forma redundante, então equipes que não estavam fisicamente posicionadas ou que respondiam para gestores diferentes faziam atividades equivalentes. Durante o projeto a gente pôde perceber essas atividades, centralizá-las em um único processo e remover essas duplicidades de ações, tá? Diminuir retrabalho, identificar atividades equivalentes, identificar atividades em duplicidade. Você consegue analisar o processo, o andamento do processo. Então, você está executando, tendo gestão e agora está fazendo a análise para melhorar esse processo. A gente percebe ainda uma falta de governança, né, e controle da execução das atividades sem garantir a aprovação das etapas. Isso é um ponto super importante. A gente não, antes do projeto, a gente tinha muita coisa que estava ali aprovado no e-mail, aprovado através de uma ligação ou com um ok de um diretor informal, e com o advento do projeto a gente passa a ter um nível de governança corporativa muito forte, porque eu tenho todo um tracking de quem aprovou, quando aprovou. E esse tracking nos permite, né, em processo de auditoria ou em processo de avaliação de controles internos, por exemplo, checar e garantir que todas as etapas foram cumpridas, que todos os atores foram comunicados e que aqueles que têm que fazer aprovações, de fato, garantiram aquelas aprovações, tá, pessoal? Mais um item aqui, que é a governança. Então, estou executando, estou fazendo a gestão, estou analisando e estou fazendo a auditoria desse processo, né? Auditoria, uma análise, toda a parte de governança, como o Lucas fala, tracking, né? Você tem toda a rastreabilidade do processo. Quem fez o que, quando e o que fez. E quanto tempo demorou versus a SLA que estava estabelecida. Então, você consegue, não só em tempo de execução, mas em tempo de análise, identificar os gargalos relacionados àquela situação. Então, 4 itens de extrema relevância aí, e que parecem básicos, mas quando esses resultados vêm para o dia a dia da empresa, a transformação fica evidente. E aí, pessoal, eu queria trazer aqui para vocês, né, alguns números desse projeto, tá? Até aqui a gente já tem mais de 60 mil processos abertos na plataforma, tá? A gente tem hoje mais de 1.600 usuários utilizando a ferramenta, tá? Nós temos hoje 5 mil colaboradores. Desses 5 mil colaboradores, nós estamos falando de 1.600 pessoas no dia a dia tomando algum tipo de serviço do portfólio e do rol, daquele cardápio de serviços prestados pelo nosso CSC. A gente tem 68 processos que estão disponíveis para uso e a gente percebeu uma redução em até 70% na execução do tempo das atividades. Olha que ganho operacional fantástico, pessoal. A gente, ao longo desse trabalho, o que a gente viu é que existiam muitas sinergias, que existia sobreposição de papéis, que existiam comunicações desperdiçadas, e-mails, chats, que não faziam sentido, e tudo isso a gente conseguiu mitigar ao longo desse trabalho. Hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar em regime full time, eu tenho um time de melhoria contínua hoje dentro do centro de serviço compartilhado, que captura essas demandas, traz para o time, para esse squad do projeto, e o squad faz inovações rápidas e é capaz de atender a demanda de forma muito ágil. Nós temos hoje aí mais de 170 melhorias mapeadas e 81 dessas melhorias já foram priorizadas e aplicadas em produção. Observe, o fato da gente ter grandes volumes de melhorias mapeadas não necessariamente quer dizer que essas melhorias são qualificáveis a serem implementadas em produção. Então, um ciclo bem maduro de validação de melhorias, com priorização e com o driving do nosso stakeholder, ou seja, não é TI que toma a decisão
do que deve ser priorizado, e sim no meu cliente final, fazendo com que a gente se aproxime cada vez mais dos nossos clientes. E a gente hoje já consegue integrar essa plataforma que está numa camada acima do ERP e das outras ferramentas que a gente tem na companhia. A gente já conseguiu construir integrações com mais de 5 sistemas no grupo, tá, pessoal? Então, hoje eu tenho uma ferramenta que faz toda a gestão e todo o acompanhamento desse back-office da companhia hoje de forma muito digital. E aí... Bom, aqui estão os números do projeto, nem precisa falar muito deles, né? São todos quantitativos aqui, dá para ver bem. Mas olha o que o Lucas fala, que bacana, né? Novamente ele reforça aí sobre sobreposição de papéis, a identificação disso, que muita comunicação era desperdiçada. Então imagina como eles conseguiram essa redução de 70% no tempo de execução. Vendo tudo isso, né? Sobre essa melhoria contínua, olha que bacana, mapeados, 81 em produção, é uma melhoria contínua madura. E não é TI que decide o que vai se fazer, é TI com negócio, isso é super relevante. E com integração de sistemas, diversos sistemas já integrados. Então são números que falam por si só e que, além de todos os demais benefícios que foram apresentados, justificam a satisfação desse cliente até então com esse projeto. Eu queria explorar um ponto que é um pouco da chamada do nosso webinar, que é o back-office digital, tá, pessoal? Gente, em resumo, acho que o projeto ele foi apresentado até aqui, essa lâmina aqui, ele quase que finaliza a apresentação do projeto. Mas agora, eu reforço o que o Lucas vai falar, acho que é bom todo mundo ouvir, que é o cenário pós-pandemia, né? Que eles estavam inseridos, né? A pandemia chegou no meio desse projeto. Olha o que ele fala, o quão interessante esse projeto se tornou, inclusive devido a isso. Ouçam. E aí, eu queria explorar um ponto que é um pouco da chamada do nosso webinar, que é o back-office digital, tá, pessoal? E aí, eu queria falar um pouco com o Thiago sobre isso, mas o que a gente percebe, tá, pessoal? Ao longo da introdução da ferramenta dentro da estrutura do nosso Centro de Serviços Compartilhados, a gente conseguiu dar forma para como o Centro de Serviços Compartilhados trabalha. E nesse cenário pandêmico, uma coisa que a gente percebeu que foi super interessante é que eu não preciso mais que as pessoas estejam fisicamente próximas umas das outras para que as operações do nosso back-office aconteçam. Então, hoje a gente tem, para vocês terem uma ideia, praticamente 100% da nossa operação da diretoria financeira, de tecnologia e outras diretorias com foco administrativos em home office, e boa parte das transações e atividades que essas equipes executam são operacionalizadas através da plataforma. De tal maneira que, até para eu ter um centro de serviço compartilhado hoje, não necessariamente eu preciso que as pessoas estejam fisicamente em um mesmo local. Então a gente viu um ganho de sinergia muito grande, porque de casa eu consigo pedir, eu consigo aprovar, e quem está trabalhando do lado de cá consegue operacionalizar todo o processo. Bom, tá aí, palavras do Lucas, né? Cenário pós-pandemia, o que eles hoje já obtêm, que eles entendem como vantagem, como facilidade, motivado por esse cenário. Que ele fala, eles conseguiram dar forma, conseguiram estruturar essa área onde eles não precisam mais da proximidade física das pessoas para que o processo seja executado. Praticamente 100% da operação com foco em administração está em home office. Eles todos estão em home office. Todas as atividades estão sendo desenvolvidas ou executadas via plataforma, né? O CSC, o back-office, realmente se tornou digital e não mais físico e tudo focado no mesmo local. Então, com certeza são características muito relevantes para esse momento que a gente está passando, esse momento delicado. Muitas empresas talvez precisam resolver isso, e aqui está um exemplo prático de resolução através de um projeto de transformação digital. Thiago, esse é um pouco do pano de fundo. Eu queria... Agora, a partir desse momento, vai ser aberto
a live para perguntas e respostas. Em resumo, serão 8 perguntas, todas de extremo valor, com um grande conteúdo que foi apresentado. Eu quero me ater aqui a esses 20 minutos que foi a apresentação do projeto, mas convido vocês a assistirem novamente de forma integral. O link vai estar aqui abaixo para vocês ouvirem a partir desse momento, que dá a partir dos 48 minutos da live até 1h15, as perguntas e respostas relacionadas a esse projeto, tá? Então, espero ter contribuído aí um pouco mais com as informações ou agregando informações para quem está nessa fase de pensar em um projeto de autotransformação digital.